Quando foi a última vez que você viu sua mãe sorrir? Minha mãe me acordou às 6 da manhã no sábado, dizendo que precisávamos começar a assar cedo, porque a festa de aniversário da Lily era naquela tarde, e queríamos que tudo estivesse perfeito. Ela parecia mais feliz do que estivera em semanas, cantarolando enquanto amarrava o avental e tirava todas as tigelas da gaveta. Eu tinha 9 anos e Lily estava fazendo 5, e minha mãe continuava dizendo que este seria o melhor aniversário que minha irmãzinha já teve, um que ela lembraria para sempre. Nós misturamos a massa juntos, e minha mãe me deixou lamber a colher de pau, algo que ela geralmente nunca permitia porque era rigorosa com germes e ovos crus. Mas naquela manhã ela não se importou. Ela apenas riu quando sujei meu nariz de chocolate e limpou com o polegar. Nós decoramos o bolo com cobertura rosa porque rosa era a cor favorita da Lily, e eu ajudei a escrever "Feliz aniversário Lily", com granulado colorido enquanto minha mãe tirava fotos com o celular. Ela continuava dizendo o quanto estava orgulhosa de mim por ser um irmão mais velho tão bom, e como Lily tinha sorte de me ter. Então ela me disse para ir escrever um cartão especial para a Lily enquanto o bolo esfriava. Algo sobre o quanto eu amava ser o irmão mais velho dela, e todas as coisas que faríamos juntos quando ela ficasse mais velha. Sentei-me à mesa da cozinha com lápis de cor e passei quase 1 hora escrevendo 3 páginas sobre como eu a ensinaria a andar de bicicleta e jogar futebol, e como eu sempre a protegeria dos valentões na escola. Quando mostrei o cartão para a mamãe, ela leu cada palavra com atenção, e então começou a chorar, mas estava sorrindo ao mesmo tempo, então pensei que fossem lágrimas de felicidade. Ela me abraçou tão forte que eu mal conseguia respirar, e beijou o topo da minha cabeça umas 5 vezes, o que era incomum porque minha mãe não era tipicamente tão afetuosa. O papai era sempre quem abraçava em nossa família. Então minha mãe olhou para o relógio e disse que precisava ir à loja rapidinho para comprar velas de aniversário e chapéus de festa, porque tinha esquecido de comprá-los ontem. Ela me pediu para vigiar a Lily, que ainda estava dormindo lá em cima no quarto dela, e me fez prometer não deixá-la descer até que a mamãe voltasse, porque ela queria que a Lily visse a sala decorada toda de uma vez como uma surpresa. Eu prometi que sim. E minha mãe beijou minha testa mais uma vez, segurando meu rosto com as 2 mãos e me encarando com aquele olhar intenso que eu não entendia. "Você é um irmão mais velho tão bom, Kate", ela sussurrou. "Cuide da sua irmã, ok? Não importa o que aconteça. Você cuida da Lily." Achei estranho ela dizer aquilo, já que ela estava apenas indo à loja. Mas eu assenti, e ela pegou a bolsa e as chaves do carro. Eu ouvi a porta da garagem abrir e o carro dela dar partida, e então ela se foi. Isso foi por volta das 9 da manhã, e pelas 10h30, comecei a ficar um pouco preocupado porque a loja ficava a apenas 15 minutos de distância, e ela já deveria ter voltado. Lily acordou por volta das 11 e desceu perguntando onde estava a mamãe, e quando a festa dela ia começar. Eu disse a ela que a mamãe foi buscar suprimentos e voltaria logo, tentando parecer confiante, embora eu estivesse começando a me sentir ansioso de um jeito que não conseguia explicar. Nós nos sentamos à mesa da cozinha com o bolo de aniversário entre nós. Nós dois vestidos com as roupas bonitas que a mamãe havia separado para nós na noite anterior. Lily ficava perguntando se podia comer um pedaço de bolo, e eu continuava dizendo que tínhamos que esperar pela mamãe e pelas velas. Ao meio-dia, liguei para o papai no escritório dele no centro, porque não sabia mais o que fazer, e estava com muito medo de que algo tivesse acontecido com a mamãe. Papai atendeu no segundo toque, e eu podia ouvir papéis sendo remexidos ao fundo e outras pessoas falando. "Ei, amigão, tudo bem? Está tudo certo?" A voz dele parecia normal e relaxada, como se fosse apenas um sábado normal, e ele não tivesse ideia de que algo estava errado. Eu disse a ele que a mamãe tinha saído há 3 horas para comprar suprimentos de aniversário e ainda não tinha voltado. E eu não sabia o que fazer porque a Lily estava perguntando por ela e eu deveria estar cuidando dela, mas estava preocupado. Houve um longo silêncio do outro lado da linha, tão longo que pensei que a ligação tivesse caído. Mas então a voz do papai voltou e parecia completamente diferente, tensa e embargada, como se ele estivesse com dificuldade para respirar. "Fique aí com a Lily. Não saia para lugar nenhum. Estou indo para casa agora mesmo." Ele desligou antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta. Papai chegou em casa 20 minutos depois, o que significava que ele deve ter dirigido muito mais rápido do que deveria, porque seu escritório ficava normalmente a 30 minutos de distância. Ele entrou pela porta da frente parecendo pálido e assustado, de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Sua gravata estava afrouxada e sua camisa amassada, como se ele estivesse puxando-a. Ele nos viu, eu e Lily, sentados à mesa da cozinha com o bolo de aniversário e parou na porta, apenas nos encarando com uma expressão que me deu dor de estômago. "Onde está a mamãe?" Lily perguntou a ele, balançando as pernas debaixo da cadeira. "Quando minha festa vai começar?" O Caleb me fez um cartão bem longo e eu quero ler, mas ele disse que tenho que esperar. Papai não respondeu. Ele apenas passou por nós em direção às escadas, e eu o ouvi subindo correndo para o segundo andar. Ouvi portas se abrindo e fechando, gavetas sendo puxadas e então, aquele som que eu nunca tinha ouvido meu pai fazer antes, algo entre um suspiro e um soluço. Ele desceu alguns minutos depois, e seus olhos estavam vermelhos. "Você checou a garagem?" Perguntei, de repente pensando. Talvez a mamãe tenha chegado em casa e eu apenas não a ouvi porque a Lily estava falando muito. Papai balançou a cabeça e atravessou a cozinha até a porta que dava para a garagem. E eu o ouvi abri-la e em seguida, ouviu dizer uma palavra que ele nunca costumava dizer na nossa frente. Ele voltou e olhou para mim e para Lily, e eu podia ver que ele estava tentando descobrir o que dizer. "A mamãe está bem?" Perguntei, minha voz saindo mais baixa do que eu queria. "Aconteceu alguma coisa com ela?" Papai sentou-se na cadeira vazia à mesa, aquela onde a mamãe geralmente se sentava, e colocou a cabeça entre as mãos por 1 minuto. Então ele levantou a cabeça e tentou sorrir, mas o sorriso não alcançou seus olhos de forma alguma. "Sua mãe teve que se ausentar por um tempo", ele disse cuidadosamente, como se estivesse escolhendo cada palavra com extrema cautela. "Ela deixou um bilhete para mim, e ela queria que eu dissesse a vocês dois que ela os ama muito." O rosto de Lily se contorceu em confusão. "Mas é o meu aniversário. Ela não pode ir embora no meu aniversário. Ela prometeu que teríamos uma festa." O sorriso falso do papai desapareceu, e ele olhou para o bolo de aniversário sentado entre nós, com sua cobertura rosa e granulado colorido. "Eu sei, querida. Eu sei que ela prometeu. Mas às vezes os adultos têm problemas que as crianças não entendem. E sua mãe precisava sair por um tempinho para resolver esses problemas." Senti algo frio se espalhando pelo meu peito porque eu era velho o suficiente para entender que o papai não estava nos contando a verdade completa. Que havia algo maior e pior acontecendo que ele estava tentando esconder de nós. "Para onde ela foi?" exigi. "Quando ela vai voltar?" Papai olhou para mim e eu vi algo em seu rosto que me aterrorizou mais do que qualquer outra coisa naquele dia. Era o olhar de alguém que genuinamente não sabia a resposta para uma pergunta. "Eu não sei, Caleb. O bilhete não dizia. Ela apenas disse que não aguentava mais e que sentia muito." Lily começou a chorar então, sem entender o que estava acontecendo, mas sentindo pelos nossos rostos que algo estava muito errado.
Eu quero a mamãe. Ela continuava dizendo sem parar. É meu aniversário e eu quero a mamãe. Papai a pegou no colo e a segurou enquanto ela chorava em seu ombro. E eu apenas fiquei lá sentado, encarando o bolo que mamãe e eu tínhamos feito juntos apenas algumas horas atrás, quando tudo ainda estava normal. Foi quando notei o canto de um pedaço de papel saindo de debaixo do prato do bolo, puxei-o com cuidado e vi que era um bilhete com a caligrafia da mamãe, dobrado ao meio. Minhas mãos tremiam enquanto eu o desdobrava e lia as palavras que ela havia escrito. Sinto muito, eu não consigo mais ser a mãe deles. Eu tentei tanto, mas estou falhando com eles todos os dias. E eles merecem algo melhor do que o que eu me tornei. Diga a eles que eu os amo e siga a eles que não é culpa deles. O bolo foi a última coisa boa que eu pude dar a eles. Mostrei o bilhete ao papai e observei seu rosto se desfigurar enquanto ele o lia. Ele colocou Lily no chão gentilmente e foi até o balcão da cozinha onde mamãe guardava seu laptop, abrindo-o e digitando sua senha. Eu o vi checando o e-mail dela e sua conta bancária, seu rosto ficando cada vez mais tenso a cada clique. Ela sacou todo o dinheiro da nossa conta poupança conjunta ontem, ele disse baixinho. Mais para si mesmo do que para nós. Ela estava planejando isso. Ele ligou para o celular da mamãe e todos nós o ouvimos tocar de algum lugar lá. Ele subiu e desceu segurando o telefone dela, que ela havia deixado em sua mesa de cabeceira deliberadamente para que ele não pudesse rastreá-la ou ligar para ela. Ele tentou ligar para os pais dela, meus avós, mas eles disseram que não tinham notícias dela e não sabiam para onde ela tinha ido. Ele ligou para a irmã dela, tia Melissa, que morava a 2 estados de distância, e eu o ouvi explicando a situação em voz baixa e urgente enquanto andava pela sala de estar. Quando ele desligou, seu rosto me disse que tia Melissa também não sabia de nada. Eu preciso chamar a polícia, disse papai, pegando seu próprio telefone. Mas então, ele parou e olhou para mim e para Lily, e eu pude ver que ele estava tentando decidir o que fazer. Se ele chamasse a polícia, teria que explicar tudo para eles, e isso tornaria real e oficial que nossa mãe nos havia abandonado. Se ele não os chamasse, não teria como encontrá-la ou saber se ela estava segura. Ele acabou ligando para eles, e 2 policiais apareceram em nossa casa cerca de 30 minutos depois. Eles foram legais conosco, mas eu podia ver pelos seus rostos que eles já tinham visto situações como essa antes. Mães que simplesmente partiam um dia e não voltavam. Eles fizeram muitas perguntas ao papai sobre se a mamãe estava deprimida ou agindo de forma estranha ultimamente, se eles estavam brigando, se havia alguém com quem ela pudesse ter ido ficar. Papai tentou responder tudo honestamente, mas eu podia ouvir a frustração em sua voz, porque ele claramente não tinha as respostas que eles precisavam. Uma das policiais, uma mulher chamada oficial Patricia Reeves, ajoelhou-se para falar comigo enquanto o outro falava com o papai na cozinha. Sua mãe disse alguma coisa em comum para você esta manhã? Ela perguntou gentilmente. Algo que pareceu estranho ou diferente. Pensei em como a mamãe me deixou lamber a colher, como ela me abraçou tão forte que doeu, como ela me fez prometer cuidar da Lily não importa o que acontecesse. Eu contei tudo isso à oficial Reeves e a vi trocar um olhar com seu parceiro que eu não entendi completamente na época, mas entenderia mais tarde. Parece que sua mãe estava se despedindo de você, ela disse suavemente, mesmo que você não percebesse que era isso que estava acontecendo. Os policiais pegaram o bilhete que a mamãe deixou e o fotografaram para seus registros. Eles disseram que registrariam um boletim de pessoa desaparecida e verificariam as câmeras de trânsito e a atividade do cartão de crédito dela, mas explicaram que os adultos têm o direito legal de ir embora se quiserem, e a menos que houvesse evidências de que a mamãe estava em perigo ou era um perigo para si mesma, não havia muito que pudessem fazer além de tentar localizá-la. Depois que eles foram embora, papai nos sentou na sala de estar e tentou explicar o que aconteceria a seguir. Ele teria que tirar um tempo do trabalho para cuidar de nós, até que pudesse encontrar alguém para cuidar das crianças. Teríamos que contar às pessoas na escola e na vizinhança que a mamãe tinha ido embora. Teríamos que aprender a funcionar como uma família sem ela. Lily não entendia muito bem. Ela tinha apenas 5 anos e continuava perguntando quando a mamãe voltaria para terminar sua festa de aniversário. Mas eu entendia o suficiente para saber que nossas vidas tinham acabado de mudar para sempre. Naquela noite, papai tentou salvar o aniversário da Lily colocando velas no bolo e cantando para ela. Mas foi o parabéns a você mais triste que eu já ouvi. Apenas nós 3 sentados à mesa da cozinha na casa que de repente parecia enorme e vazia sem a mamãe nela. Lily apagou as velas e fez um pedido. E eu sabia, sem perguntar, que ela tinha desejado que a mamãe voltasse para casa. Cada um de nós comeu uma fatia de bolo que parecia poeira na minha boca, porque tudo em que eu conseguia pensar era nas mãos da mamãe guiando as minhas enquanto misturávamos a massa. O sorriso dela quando terminamos de decorá-lo. O jeito que ela olhou para mim como se estivesse tentando memorizar meu rosto. Na manhã seguinte era domingo, e papai nos fez o café da manhã, mas nenhum de nós comeu muito. Ele passara a maior parte da noite olhando as coisas da mamãe, tentando encontrar pistas sobre para onde ela poderia ter ido. Ele descobriu que ela havia levado algumas roupas, mas não todas, sua escova de dentes e alguns produtos de higiene pessoal, mas havia deixado para trás sua aliança de casamento no balcão do banheiro. Esse detalhe pareceu machucar o papai mais do que qualquer outra coisa. A remoção deliberada e o abandono de sua aliança de casamento. Ele ligou para a polícia novamente para atualizá-los com novas informações, mas eles disseram que ainda não havia atividade em seus cartões de crédito e nenhum sinal do carro dela. Na segunda-feira de manhã, papai teve que contar à nossa escola o que havia acontecido. Lembro-me da diretora, senhora Laura Whitmore, me chamando em sua sala e falando comigo com aquela voz cuidadosa e gentil que os adultos usam quando estão falando com uma criança passando por um trauma. Ela disse que eu podia falar com a orientadora educacional quando precisasse, e que meus professores entenderiam se minhas notas caíssem por um tempo. Eu odiava o jeito que todo mundo na escola olhava para mim depois daquilo, com pena e curiosidade misturadas. As crianças me perguntavam para onde minha mãe tinha ido, e eu não sabia o que dizer a elas porque eu realmente não sabia a resposta. A professora do jardim de infância da Lily, senhorita Jennifer, chamou o papai para uma reunião porque a Lily continuava dizendo que a mãe dela voltaria a qualquer dia para terminar sua festa de aniversário. E a professora estava preocupada que a Lily não estivesse processando o que realmente tinha acontecido. Papai tentou explicar para Lily que a mamãe talvez não voltasse por muito tempo, talvez nunca. Mas Lily se recusava a acreditar. Ela continuava pondo um lugar para a mamãe na mesa de jantar e guardando desenhos para mostrar a ela quando chegasse em casa. Uma semana se passou sem notícias da mamãe. Papai contratou um investigador particular chamado Donald Archer, especializado em encontrar pessoas desaparecidas. Donald descobriu que a mamãe havia se hospedado em um motel a cerca de 3 horas de distância no dia em que partiu, usando dinheiro para não deixar rastros no cartão de crédito. Ela ficou lá por 2 noites e depois fez o check-out. E depois disso, a pista esfriou. Donald mostrou ao papai imagens da câmera de segurança do estacionamento do motel, e papai assistiu sozinho em seu escritório com a porta fechada. Mas eu o ouvi chorando depois. Outra semana se passou e depois outra. A polícia disse ao papai que estavam mudando o caso da mamãe para o status de inativo, porque não
não havia evidência de crime, e ela claramente estava saindo por vontade própria. Eles sugeriram que o papai entrasse com o pedido de divórcio e guarda por abandono se a mamãe não retornasse ou fizesse contato dentro de um certo período. Encontrei o papai olhando fotos de família tarde da noite, quando ele pensava que Lily e eu estávamos dormindo. Ele estava folheando álbuns de quando eles se casaram, de quando eu nasci, de quando Lily nasceu, tentando descobrir onde as coisas tinham dado errado. Ele tinha um olhar como se estivesse procurando pistas naquelas fotos antigas. Algum sinal de que isso estava por vir que ele não percebeu. Um mês depois que a mamãe foi embora, tia Melissa veio ficar conosco por uma semana para ajudar, porque o papai estava com dificuldades para administrar o trabalho e cuidar de 2 filhos sozinho. Ela tentou fazer o papai falar sobre seus sentimentos, mas ele continuava dizendo que estava bem e só precisava focar em garantir que Lily e eu estivéssemos bem. Mas eu o ouvia ao telefone tarde da noite, ligando para hospitais e abrigos para sem-teto nas cidades vizinhas, qualquer lugar que ele pudesse imaginar onde a mamãe pudesse ter parado. Ele até dirigiu de volta ao motel onde ela ficou e conversou com os funcionários de lá, perguntando se alguém se lembrava de ter visto para qual direção ela foi ou se ela havia mencionado para onde estava indo. Ninguém se lembrava de nada útil. Quando 2 meses se passaram, nossa casa havia se acomodado em um novo e horrível normal. Papai contratou uma babá chamada Colleen Ward, que buscava Lily e eu na escola e ficava conosco até o papai chegar do trabalho. Colleen era legal, mas não era a mamãe. E todo dia, quando ela aparecia na escola para nos buscar, eu sentia aquele lembrete agudo de que a mamãe tinha ido embora. Papai parou de olhar o laptop dela e parou de ligar para a família dela para checar se tinham ouvido algo. Ele embalou todas as coisas da mamãe que ela deixou para trás e as colocou em caixas no sótão. Não as jogando fora, mas tirando-as de vista para que não tivéssemos lembretes constantes. Lily lentamente começou a aceitar que a mamãe não voltaria para terminar sua festa de aniversário. Ela parou de pôr um lugar para ela no jantar e parou de falar tanto dela, o que de alguma forma era pior do que quando ela estava em negação. Significava que ela estava começando a esquecer, começando a se ajustar à vida sem mãe. Eu peguei o papai chorando na garagem numa tarde de sábado, quando ele pensava que não havia ninguém por perto. Ele estava sentado no carro, apenas olhando para frente com lágrimas escorrendo pelo rosto. 3 meses depois que a mamãe foi embora, o advogado do papai, Jeremy Walsh, ligou para dizer que a mamãe havia enviado documentos a um escritório de advocacia solicitando o divórcio. Ela não forneceu um endereço de remetente ou informações de contato, apenas fez com que os papéis fossem... Os documentos afirmavam que ela estava renunciando a todos os direitos parentais sobre Lily e eu, e que o papai teria a guarda total. Ela não pediu direitos de visitação ou qualquer envolvimento em nossas vidas. O acordo de divórcio que ela propôs era que o papai poderia ficar com tudo, a casa, os carros e todas as contas bancárias. Ela não queria nada, exceto ser liberada do casamento e de ser nossa mãe. Papai assinou os papéis com as mãos trêmulas enquanto eu observava da porta da cozinha. Ela disse mais alguma coisa? Perguntei. Ela explicou o porquê? Papai balançou a cabeça sem desviar o olhar dos papéis. Apenas linguagem jurídica sobre diferenças irreconciliáveis e incapacidade de cumprir responsabilidades parentais. Nada pessoal, nada que nos ajude a entender. Jeremy pegou os papéis assinados e disse que os apresentaria ao tribunal, e que o divórcio provavelmente seria finalizado dentro de mais 1 mês ou 2. Depois que ele saiu, papai finalmente desmoronou completamente. Ele sentou-se à mesa da cozinha onde tínhamos comido o bolo de aniversário da Lily 3 meses atrás, e chorou mais do que eu jamais vi alguém chorar. Eu falhei com ela de alguma forma. Ele continuava dizendo. Eu devo ter falhado com ela e eu nem percebi. Eu queria confortá-lo, mas eu tinha apenas 9 anos e não sabia como ajudar um adulto que estava desmoronando. Eu apenas fiquei lá, observando meu pai chorar e me sentindo impotente e com raiva da mamãe por fazer isso com todos nós. 4 meses depois que ela foi embora, recebemos uma carta pelo correio sem endereço de remetente. Era endereçada a mim e a Lily, com a caligrafia da mamãe. E papai a abriu com cuidado, como se pudesse explodir. Dentro havia uma única página. Mamãe havia escrito. Queridos Caleb e Lily, eu sei que vocês provavelmente me odeiam e não os culpo. Eu me odeio pelo que fiz, mas preciso que vocês entendam algo, embora sejam muito jovens para entender completamente agora. Eu estava me afogando. Todo santo dia eu acordava e sentia como se estivesse me afogando, e não conseguia respirar e não via uma saída. Não era por causa de vocês ou porque eu não os amava. Vocês dois são as melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Mas em algum ponto do caminho, eu me perdi completamente e não sabia mais quem eu era, além de ser a esposa de alguém e a mãe de alguém. Eu tentei ser forte e tentei continuar. Mas na manhã do aniversário da Lily, acordei e percebi que tinha uma escolha. Eu podia ficar e continuar me afogando até fazer algo muito pior para machucar vocês. Ou eu podia ir embora e dar a vocês a chance de ter uma vida melhor, sem eu os arrastando para baixo. Eu escolhi ir embora porque achei que era um mal menor. Achei que vocês estariam melhores com seu pai, que é forte e capaz, e não vai falhar com vocês do jeito que eu estava falhando todos os dias. Aquele bolo de aniversário foi minha maneira de tentar dar a vocês uma última boa lembrança de mim antes de eu desaparecer. Eu queria que vocês se lembrassem de mim sorrindo e feliz, não da pessoa quebrada que eu havia me tornado. Espero que um dia, quando forem mais velhos, possam me perdoar. Espero que tenham vidas incríveis. Espero que se esqueçam de mim e sigam em frente, porque é isso que vocês merecem. Eu amo vocês mais do que jamais saberão. Mamãe. Papai leu 2 vezes e depois me entregou. Eu li e senti raiva queimando no meu peito, porque como ela ousa falar em se afogar e estar quebrada quando foi ela quem escolheu ir embora. Ela fez a escolha de nos abandonar em vez de procurar ajuda, ou falar com alguém, ou fazer literalmente qualquer outra coisa além de assar um bolo e desaparecer. Lily era muito jovem para ler sozinha, então papai teve que ler em voz alta para ela em linguagem simplificada. E ela perguntou por que a mamãe não podia simplesmente ter nos dito que estava triste em vez de ir embora. Adultos nem sempre fazem sentido, querida. Foi tudo o que papai pôde dizer. Nós nunca mais tivemos notícias da mamãe depois daquela carta. Papai guardou a carta em um lugar seguro, embora eu tenha dito a ele que queria jogá-la fora. Ele disse que um dia poderíamos querer lê-la novamente, quando fôssemos mais velhos e pudéssemos entendê-la de forma diferente. O divórcio foi finalizado 5 meses depois que ela foi embora. Papai conseguiu a guarda total de nós, e os direitos parentais da mamãe foram legalmente encerrados. No papel, era como se ela nunca tivesse sido nossa mãe. Mas na realidade, sua ausência moldou tudo sobre nossas vidas daquele dia em diante. Lily cresceu mal se lembrando da mamãe,
apenas tendo vagas memórias de alguém que costumava ler histórias de ninar para ela e cantar para ela. Mas eu me lembrava de tudo. Eu me lembrava dos bons momentos antes de ela partir, e eu me lembrava daquela última manhã, quando ela parecia tão feliz e tão triste ao mesmo tempo. Eu me lembrava dela me dizendo para cuidar da Lily não importa o que acontecesse, como se estivesse me passando uma responsabilidade que deveria ser dela. Conforme fui crescendo, eu alternava entre odiar a mamãe pelo que ela fez e tentar entender suas dificuldades. Papai nunca se casou novamente e nunca namorou ninguém seriamente, porque dizia que não conseguia mais confiar em seu próprio julgamento sobre as pessoas. Funcionamos como uma família de 13 e sobrevivemos, mas sempre houve esse buraco em forma de mãe em nossas vidas que nunca foi totalmente preenchido. Quando eu tinha 16 anos, encontrei papai olhando aquela foto do bolo de aniversário no celular tarde da noite. Era a foto que a mamãe tirou de mim escrevendo o nome da Lily com granulado. E dava para ver apenas a borda do reflexo da mamãe na janela da cozinha atrás de mim, sorrindo. Você acha que ela se arrepende? Perguntei a ele. De ter nos deixado. Quero dizer, papai olhou para a foto por um longo tempo antes de responder. Eu acho que ela se arrepende todo santo dia, mas também acho que ela está muito quebrada ou com muita vergonha para voltar e tentar consertar o que ela destruiu. Algumas pessoas fogem de seus problemas e então correm para tão longe que não conseguem encontrar o caminho de volta. Mesmo que queiram. Nós nunca descobrimos onde a mamãe foi parar ou o que sua vida se tornou depois que ela nos deixou. Às vezes eu procurava o nome dela nas redes sociais ou fazia buscas no Google na esperança de encontrar algum vestígio dela, mas ela desapareceu completamente. Era como se ela tivesse se apagado da existência. Ele me perguntou uma vez, quando tinha 12 anos, do que eu mais me lembrava da mamãe, e eu contei a ela sobre a manhã do bolo de aniversário. Contei como a mamãe parecia feliz, como ela cantou enquanto assávamos, como ela me deixou lamber a colher e não se importou com os germes. Contei a ela sobre o cartão de 3 páginas que eu escrevi e como a mamãe chorou ao lê-lo. Contei como a mamãe me abraçou tão forte e me fez prometer cuidar dela. Ela já estava se despedindo mesmo assim? Lily perguntou, enquanto estava sorrindo e agindo feliz. Ela já estava planejando ir embora? Eu assenti. Sim, acho que estava. Acho que aquela manhã inteira foi o jeito dela de dizer adeus, sem que soubéssemos que era isso que estava acontecendo. Lily ficou em silêncio por um minuto e depois disse, eu queria poder me lembrar melhor dela. Eu queria ter mais do que apenas a história do bolo de aniversário. Mas essa é a questão, eu disse a ela. Aquela história do bolo de aniversário era para ser sua melhor lembrança da mamãe. Ela arquitetou aquela manhã inteira para ser perfeita, para que você se lembrasse dela como alguém que te amava e queria te fazer feliz. Em vez disso, tornou-se a memória do dia em que ela foi embora. Ela tentou nos dar algo bom e isso se transformou em algo terrível. Quando fiz 18 anos e saí para a faculdade, papai me ajudou a me mudar para o meu dormitório. E ficamos lá no meu novo quarto cercados por caixas. Sabe do que eu mais me arrependo? Ele disse de repente. Eu me arrependo que a última vez que vi sua mãe sorrir foi em fotos antigas. Eu não estava lá naquela manhã quando ela estava assando com você. Eu não pude vê-la feliz uma última vez. Você e ela viram. E eu sei que isso é tanto uma dádiva quanto uma maldição. Mas pelo menos você pôde vê-la sorrir, mesmo que não soubesse que era um adeus. Pensei muito sobre isso ao longo dos anos. Quando foi a última vez que vi minha mãe sorrir? Foi naquela manhã de sábado, quando eu tinha 9 anos, quando ela estava assando um bolo de aniversário comigo, cantando e me deixando lamber a colher. Foi quando ela me abraçou forte e me disse para cuidar da minha irmãzinha. Foi quando ela beijou minha testa e disse que eu era um ótimo irmão mais velho. Ela estava sorrindo o tempo todo, até o momento em que saiu pela porta e desapareceu de nossas vidas para sempre. Aquele sorriso me assombra porque era real e falso ao mesmo tempo. Ela estava genuinamente feliz por passar aquele tempo comigo, criando uma última boa lembrança, mas também estava encenando felicidade, fazendo um show para que eu não suspeitasse do que estava prestes a acontecer. Agora tenho 26 anos e Lily tem 22, e nós dois somos adultos tentando construir vidas que não sejam definidas pela mãe que nos deixou. Papai está no final dos seus 50 anos, e finalmente começou a namorar alguém seriamente no ano passado. Uma mulher gentil chamada Dorothy, que perdeu o marido para o câncer e entende como é reconstruir após uma perda. Às vezes, quando estou tendo um dia particularmente difícil, penso naquele bolo de aniversário e naquele sorriso, e me pergunto se a mamãe também pensa nisso. Onde quer que ela esteja, eu me pergunto se ela se lembra de como... Eu me pergunto se ela sabe que a última vez que a vi sorrir se tornou o momento decisivo da minha infância. O momento que me ensinou que momentos felizes podem ser mentiras, que pessoas que você ama podem desaparecer, Que nada é tão permanente ou confiável quanto você pensa que é. Lily me perguntou de novo recentemente. Estávamos jantando na casa do papai, e a pergunta simplesmente surgiu naturalmente. Quando foi a última vez que você viu a mamãe sorrir? E eu contei a ela a mesma história que já contei dezenas de times sobre o bolo de aniversário, a cobertura rosa e o granulado colorido. Mas desta vez eu adicionei algo que nunca tinha dito antes. A última vez que vi a mamãe sorrir foi na manhã em que ela nos deixou. E embora aquele sorriso esteja conectado ao pior dia de nossas vidas, ainda estou feliz por... Se você gostou da nossa história, considere-se inscrever no canal para acompanhar nosso trabalho e, se possível, deixe o like.